Olá, eu sou a professora Jossana Ferreira, da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN, e vou falar um pouquinho para vocês sobre tensão alternada. Nesse vídeo, eu vou mostrar alguns parâmetros, alguns pontos importantes, no estudo do sinal senoidal, que é o principal que a gente vai estudar. Como, por exemplo, como é que ele chega nas nossas casas, como é que ele é gerado e como é que ele é transmitido. Certo? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, o que é um sinal alternado? Né? Um sinal alternado é um sinal que tem a sua amplitude, tá? Variando ao longo do tempo, né? Não importa como ele varie, se ele variar, é um sinal alternado. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo, né, do nosso sinal cardíaco, né, da nossa frequência cardíaca. Ele é um sinal alternado porque, à medida que o tempo vai passando, ele assume valores distintos. Por exemplo, nesse primeiro pico aqui, ele tem esse valor positivo. Alguns instantes depois, ele vai ter esse valor negativo. E ele segue variando esse valor da amplitude à medida que o tempo vai passando. Existem vários tipos de ondas alternadas, né? Dependendo de como esses sinais variem, né, a gente vai ter um determinado tipo de onda. Por exemplo, a onda quadrada, né? Ela varia como? Ora ela é um valor alto, né, que a gente chama alto, e ora é um valor baixo. Tá? Então, ele oscila entre dois valores. O sinal triangular, ele varia linearmente, né? Como se fossem retas, né? Equações de primeiro grau, né? Que fossem moldando, né? O caminho que esse sinal vai percorrer. Já a dente de serra, tem um momento que ele muda bruscamente. Ele varia linearmente, mas tem um ponto que ele cai a zero, ou se for o contrário, ele sobe para um valor alto, né? Enfim, a forma como esse sinal varia, né? Vai determinar o tipo de onda, mas todos esses são sinais alternados. Agora, o principal sinal, que é o que nós vamos estudar, é o sinal senoidal, tá? Por que o sinal senoidal é tão importante? Porque se você observar todo o comportamento da natureza, né, é baseado num sinal senoidal, né? Então, as oscilações, né, são suaves, né, como é descrito através de uma onda senoidal. Até a nossa vida é um pouco descrita através de um sinal senoidal. A gente tem momentos de alto e momentos de baixo, né? Então, realmente, se existe um sinal que represente a natureza, com certeza seria um sinal senoidal. Mas como é que esse sinal senoidal, a gente aproveita ele, né? Então, na nossa tomada, na nossa casa, na nossa instalação elétrica, o sinal que a gente tem na tomada é um sinal senoidal, né? Então, como é que ele chega até a nossa casa? Então, ele parte de um ponto onde é gerado, né, que a gente chama, né, que é responsável pela geração dessa energia, né, desse sinal senoidal. Ele é transmitido, né, em muitas situações, através de longas distâncias, até chegar no ponto onde ele é distribuído para os usuários, tá? Os residenciais, que somos nós, os industriais, enfim, ele chega a ser o ponto de final onde vai ser utilizado, onde vai ser consumido. Como é que funciona isso tudo? Né? No caso do Brasil, a maior parte da fonte de energia vem das hidrelétricas, né? Mas nessa figura eu estou representando aqui as hidrelétricas, a geração eólica, a geração nuclear, enfim, é uma unidade geradora, tá? Aí, quando esse sinal sai dessa unidade geradora, ele vai para uma subestação elevadora, onde esse sinal de tensão ele é aumentado. Para quê? Porque considerando que um sinal, quando eu elevo a tensão e para manter a mesma potência, ele vai baixar essa corrente, então se eu elevar essa tensão mantendo a mesma potência, eu consigo trabalhar com correntes mais baixas. Então, para eu fazer a transmissão dessa energia, é interessante porque se eu trabalhar com menos corrente, eu posso usar cabos mais finos, ou seja, mais baratos, né? Então, essa transmissão, como eu falei antes, ela pode acontecer em longas distâncias. Então, é interessante que isso possa ser feito da forma mais barata possível. Então, a gente tem a transmissão, aí chega numa subestação em uma outra cidade, por exemplo, a hidrelétrica que abastece Natal, né, que é a nossa cidade, é Paulo Afonso, que vem na Bahia. Então, lá acontece todo esse processo. A tensão é elevada, né? Chega na linha de transmissão, né, através dela chega até nós, aí chega numa subestação onde a gente vai baixar essa tensão. E a partir daí, a gente vai distribuir essa energia através da cidade inteira, né? Então, a lógica do funcionamento da distribuição da energia elétrica, né, é baseada nesse tripé, né? Geração, transmissão e distribuição de energia. Aqui só para vocês terem uma ideia de como é interligado o nosso sistema elétrico, né? Aqui eu tenho alguns
complexos de geração, né? Eu queria chamar a atenção para vocês aqui onde está marcado como E, né? Que é justamente, representa Paulo Afonso, que é de onde vem a nossa energia hoje. Então, Natal, se vocês verem esse caminho verde, né? O verde quer dizer que a gente está sendo alimentado em 230 kV, né? Então, de Paulo Afonso até aqui, né? Chega através de uma subestação alimentada por 230 kV, né? E o sistema todo brasileiro ele é interligado. Isso é interessante porque, se por um acaso tiver um contingenciamento em alguma região, a gente pode fazer uma manobra, né, para que aquela região que foi afetada seja suprida, se a gente tiver folga, digamos assim, para alimentar aquele trecho. Então, a gente pode realmente interligar toda essa energia do país, porque a gente tem realmente um sistema bem conectado. Bom, em relação a que tipo de energia a gente usa, né, nesse gráfico a gente tem como ver claramente que a maior parte da nossa energia vem realmente das hidrelétricas, né, que é o que está representado aqui em azul. E a gente tem várias outras fontes de energia, né? Aqui eu quero destacar a energia eólica, né, que representa 8,7%, né, aqui em 2019, tá? Informação da ANEEL. Então, essa fonte de energia, né, a eólica, ela vem crescendo ao longo dos últimos anos, né? Então, é uma fonte realmente que deve ser explorada ainda mais no futuro, né? Mas, atualmente, a nossa maior fonte de geração de energia realmente ainda é a hidrelétrica. Bom, falando um pouquinho ainda do sinal senoidal, né? A gente vai ver algumas características, né, que são importantes para a gente entender e dar nomes, né, quando a gente for utilizá-los. Bom, a primeira característica que eu quero destacar é o que a gente chama de valor de pico. A gente tem um ponto, que seria um valor médio, tá, da onda, que é a partir desse ponto que ela vai oscilar, né, que seria essa linha central aqui. Então, o valor de pico, né, é o valor máximo que essa onda atinge, né? Então, ela vai do seu valor médio, né, até o seu valor de pico. Esse valor de pico, ele também é conhecido como valor máximo se o sinal estiver excursionando sobre o zero, tá? Outra característica da onda, né, uma nomenclatura que a gente usa é o valor de pico a pico, né, que seria basicamente, de novo, se a onda estiver centralizada, é 2 vezes o valor de pico, certo? Então, a gente tem do valor mínimo até o valor máximo, é o que a gente chama de valor de pico a pico. E a gente tem ainda o período, né, que é o tempo que a onda leva para excursionar um ciclo, né, ou seja, para fazer um ciclo, ela leva justamente o tempo que a gente chama de período, e a frequência é justamente o inverso desse período. E, por fim, a gente tem ainda o que a gente chama de valor RMS, né? Esse valor é um valor bem importante quando a gente trabalha com ondas alternadas, principalmente com ondas senoidais. O valor RMS também é conhecido como valor eficaz. O RMS, né, essa sigla quer dizer que o R de root, o M de mean e S de square. Isso quer dizer que esse sinal é calculado a partir de um sinal elevado ao quadrado, feita a média através de um integral, e o resultado é extraído, feito a raiz quadrada, tá? Então, a forma que é calculado, né, leva esse nome aí. Mas, na prática, o que quer dizer esse valor RMS? Imagine que você tem uma fonte, tá, alternada, né, e que ela é capaz de alimentar uma carga com uma determinada potência P. Aí vamos supor que se você precisasse trocar essa fonte alternada por uma fonte com corrente contínua, mas que fosse capaz de suprir a mesma potência P a uma determinada carga. Qual seria o valor dessa fonte de tensão contínua que, quando eu substituísse por essa fonte alternada, fosse capaz de gerar a mesma potência? Então, esse valor, né, da tensão contínua, né, seria justamente o valor RMS da onda alternada, tá? Então, isso dá uma ideia de como comparar, por exemplo, uma fonte alternada, uma fonte contínua, através desse valor RMS. Aqui eu trago para vocês a equação, né, que eu comentei ainda há pouco. Então, eu pego o sinal, elevo ao quadrado, faço a média através da integral e extraio a raiz, tá? Então, por isso que tem esse nome, né, de root mean square. Quando a gente quer calcular esse valor RMS para qualquer onda, a gente vai usar exatamente essa equação. Onda quadrada, triangular, a gente vai usar essa expressão para encontrar o valor RMS.
Mas, se por um acaso o sinal que a gente estiver analisando for um sinal senoidal, simétrico em torno do eixo X, então essa expressão ela pode ser simplificada, tá? E a gente pode escrever o valor RMS apenas como sendo a tensão de pico dividido por raiz de 2. Bom, em relação aos sinais alternados, né, o que eu mostrei para vocês foi justamente esse sinal senoidal, onde a gente tem um valor de uma amplitude, né, variando aí ao longo do tempo, né, senoidalmente. Mas, mais na frente a gente vai trabalhar um pouquinho com esse sinal triplicado, né, que é o que a gente chama do sinal trifásico. Esse sinal trifásico nada mais é do que a gente pegar 3 ondas monofásicas, tá? E colocá-las juntas, trabalhando juntas, né? Mas como assim 3 sinais monofásicos? Quaisquer 3 sinais monofásicos? Não, na verdade a gente precisa de 3 sinais monofásicos que tenham a mesma amplitude, a mesma frequência, mas que sejam defasados entre si de 120 graus, que é justamente o que eu tentei representar aqui nessa segunda figura. Então, se vocês notarem, as 3 fases, né, os 3 sinais que eu chamei de fase A, B e C, eles têm a mesma amplitude, eles têm a mesma frequência, ou seja, eles oscilam no mesmo ritmo, tá? Mas eles têm uma defasagem entre eles, né? E essa defasagem corresponde a 120 graus, tá? Mais na frente a gente vai voltar a estudar um pouquinho sobre os sinais trifásicos. Mas, por enquanto, é só o nível de informação mesmo. Bom, só para a gente deixar claro esses conceitos, tá? Vou só fazer um exercíciozinho para a gente fixar essas nomenclaturas associadas ao sinal senoidal que a gente vai precisar, né, daqui para frente. Bom, esse exercício eu digo o seguinte, né? Uma corrente cossenoidal tem amplitude máxima de 20 amperes, passa por um ciclo completo em 1 milissegundos e o valor da corrente, quando o tempo é 0, né, vale 10 amperes. Aí aqui eu peço qual a frequência em hertz, a frequência angular, né, em radianos por segundo, a expressão da corrente no tempo e o valor RMS. Bom, aqui está o nosso sinal senoidal, tá? Então, vamos interpretar o que o problema está dizendo. Estou dizendo que uma corrente cossenoidal tem amplitude máxima de 20 amperes. Então, eu já sei que o meu valor máximo aqui, ó, né, vai ser 20 amperes. Passa por um ciclo completo em 1 milissegundos. Ou seja, o tempo que ela leva para sair de um ponto, né, e chegar no mesmo ponto, vale 1 milissegundos. Eu posso pegar aqui para analisar, por exemplo, desse ponto até ele se repetir, né? Ou seja, nesse ponto eu diminuo o valor, aumento, chego nesse mesmo ponto, que a partir daqui eu vou me repetir, vou diminuir o valor de novo. Então, ó, ou daqui para cá, ou eu posso pegar os picos, desse pico, ou até ele atingir um novo pico, tá? Eu tenho justamente esse tempo aí, de um ciclo, que é 1 milissegundos. E eu estou dizendo também que o valor da corrente no tempo igual a 0 vale 10 amperes. Ou seja, o tempo igual a 0 é justamente aqui, ó. Então, quando esse tempo é 0, esse valor aqui da minha onda vale 10 amperes, tá? Então, eu já tenho todas as informações que eu preciso para chegar nos parâmetros que são solicitados. A letra A pede qual é a frequência em hertz. A frequência relaciona diretamente com o período. Se o período é 1 milissegundos, então, ó, a frequência é 1 sobre o período, né? Ou seja, vai ser 1 sobre 1 milissegundo. Mili quer dizer 10 a menos 3. Então, 1 sobre 10 a menos 3, né? Isso vai dar 1000 Hz, ou seja, 1 kHz, tá? Então, a gente já tem a nossa frequência em Hz. A próxima letra pede a frequência angular, em radianos por segundo. A frequência angular, a gente conhece por ômega, tá? E ela é dada por 2πf, onde f é justamente a frequência em hertz. Então, ó, a gente tem o ômega, né, que é 2π, a gente encontrou a frequência que valia 1000 Hz, tá? Então, 2000π radianos por segundo é a nossa frequência angular. Tranquilo também. A letra C, eu quero a expressão da corrente no tempo, ou seja, eu quero saber como é que essa onda se comporta ao longo do tempo, né, matematicamente aí. A minha expressão genérica para uma onda senoidal, ou melhor dizendo, cossenoidal, nesse caso, eu tenho o quê? Um valor de amplitude máxima, o cosseno de ômega-t, onde ômega é a frequência angular, mais o deslocamento, né, θ dessa onda, tá? Então, achar a expressão no tempo quer dizer que eu tenho de achar esses parâmetros, o valor máximo, a frequência angular e a defasagem. O valor máximo, né, a gente viu que era 20 amperes, né? O problema já forneceu.
A frequência angular a gente chegou a calcular, que deu 2.000 pi radianos por segundo, e falta a gente achar o ângulo θ. Como é que a gente vai achar o ângulo θ? Se eu partir da minha equação genérica, né, eu sei que quando T vale 0, né, a minha corrente vale 10 amperes. Então, se eu pegar essa equação aqui e fizer T igual a 0, o valor de I vai ter de ser 10 amperes. Então, ó, se eu fizer o I quando T é 0, vai ser igual ao valor máximo, que é 20 cosseno de ômega T, só que o T é 0, né, para essa situação, mais a minha defasagem. Esse valor dessa corrente, para o T 0, vale 10 amperes. Então, ó, quando eu resolvo isso aqui, eu chego à conclusão que o cosseno de θ vale 0,5. Ou seja, o θ é 60 graus ou π terços radiano. Então, para eu escrever minha expressão aqui ao longo do tempo, né, para essa corrente, né, basta agora eu substituir. Então, eu vou ficar com a minha expressão da corrente no tempo, vai ser igual ao meu valor máximo, né, 20, cosseno de ômega t, né, 20 πt, mais a defasagem, que é π terços radiano, tá? Então, essa é a minha expressão da corrente no tempo. E para finalizar, a gente tem de calcular o valor da corrente RMS, tá? Então, eu sei que o valor da minha corrente RMS depende do meu valor de pico, tá? Do meu valor máximo. Então, o meu valor RMS vai ser o meu valor de pico dividido por raiz de 2. Ou seja, meu valor de pico é 20 dividido por raiz de 2, eu vou ter, então, 14,4 amperes para o valor da corrente RMS, tá? Então, é isso e até a próxima.